amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Ao que tudo indica, o evangelista Lucas não escreveu o seu evangelho em tempo de perseguição, como seria o caso de Marcos. Porém, ele já conhecia este fato havido algumas décadas, não muitas, antes dele. De qualquer maneira, ele fala hoje da possibilidade sempre presente, sempre possível de se haver perseguição contra a igreja. Ele era um profeta e continua a ser profeta, porque a igreja nunca conheceu uma totalidade de calmaria. Ela sempre esteve envolvida com a história e, mesmo sem se tornar mundana, ela sofreu perseguições várias de fora. As piores não são essas. Essas são determinadas. Essas todos sabem de onde vêm, e aqui vêm. As piores são as perseguições internas, aquelas que saem dos próprios membros da igreja, que a corroem por dentro dela mesma. Em ambos os casos, existem vítimas. Existem aqueles que, sem nenhuma razão, são maltratados, são marginalizados, são malquistos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Lucas fala da possibilidade de alguns deles serem arrastados aos tribunais das nações, isto é, aos tribunais pagãos, não cristãos. E lhes diz que não premeditem com antecipação a própria defesa. O Espírito Santo virá em socorro deles e lhes dará uma sabedoria tal, uma loquacidade tal, que eles não poderão ser vencidos verbalmente. É esta a advertência e, ao mesmo tempo, o consolo que Lucas nos dá com assistência ininterrupta do Espírito Santo. Claro que a história evolui, o mundo evolui, 2000 anos se passaram de lá para cá, não se fala mais em perseguição no estilo das perseguições dos 3 primeiros séculos, mas ainda hoje, sobretudo em países onde a igreja é minoria, existem fanáticos que literalmente tiram a vida, enforcam, torturam aqueles que são cristãos somente pelo fato de serem cristãos. E depois, algumas vezes, tentam encobrir isto aqui com um manto ideológico, com um manto de política, quando, na verdade, no fundo, é ódio à fé, é ódio ao cristianismo. Nós temos a sorte de não vivermos um tempo assim. Mesmo desta feita, nós gostaríamos de oferecer as nossas orações de hoje por aqueles que têm que enfrentar estas agruras porque creem em Jesus Cristo.